Talvez tentando responder essa pergunta, então nós temos uma tradição hermenêutica que lança mão, que está conectada ao texto de Isaías 14 e ao texto de Ezequiel 28. Então, todos os seminaristas, quando vão estudar sobre satanologia, não satanismo, mas satanologia, quando vão estudar esse assunto, angelologia, e dentro da angelologia, uma subdivisão chamada satanologia, eles se deparam nas diversas teologias sistemáticas, eles se deparam com esses textos, Isaías 14 e Ezequiel 28. E de fato, se você olhar para esses textos, de Isaías 14, do 12 ao 15, você tem a impressão, enquanto você lê, de que o escritor bíblico não está falando de um ser humano. O escritor bíblico está falando sobre alguém que é, de alguma forma, distinto de um ser humano normal. E então, por causa disso, a tradição hermenêutica cristã, desde a época dos pais da igreja, entende, irmãos, isso é uma tradição hermenêutica que não tem, note bem, não tem uma confirmação neotestamentária. O Novo Testamento não dá amparo, pelo menos não dá amparo claro para essa concepção hermenêutica, para essa conclusão hermenêutica. Mas a tradição cristã afirma que esses textos falam da queda de Satanás. Então vejam aqui o texto, Isaías 14, 12. Veja o que diz. O texto fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Dizem, isso aqui não é um ser humano. Que ser humano caiu do céu? Que ser humano é a estrela da manhã? O filho da alva. Prossegue, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Bom, aqui já começa a complicar um pouco, né? A visão que olha isso aqui apenas como uma referência a Satanás, e olhando para esse versículo como uma referência a ele antes da sua queda, já não dá para encaixar muito. Quando sequer existiam nações, já começa a complicar a hermenêutica tradicional. O texto prossegue: tu dizias no teu coração, e aí volta então a entender, é o diabo mesmo. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Os exegetas ao longo dos séculos têm dito, isso aqui é a voz de Satanás. É ele querendo se tornar como Deus, e aí então já vem toda uma criação, na realidade um resultado mais da imaginação, de uma novelinha supra-histórica, de uma aventura supra-histórica, em que Satanás está lá, desfrutando de um alto nível entre os anjos. Em algum momento, então, ele se ensoberbece e fala, eu vou tomar o lugar de Deus. E realiza, então, ali, capitaneia ali uma grande rebelião, mas ele é frustrado em seus intentos e lançado por terra e expulso das regiões celestiais. Quando nós olhamos Isaías 14, porém, o que nós aprendemos é que essa passagem se refere ao rei da Babilônia. Não há dúvida nenhuma acerca disso. Não há dúvida nenhuma acerca da realidade de que essa passagem se refere ao rei da Babilônia.
E quando nós chegamos no versículo 12, 13, 14, 15, e nos deparamos com alguns elementos que não se encaixam com o ser humano, a resposta mais correta a dar a essas descrições tão exageradas é que nós temos aqui uma linguagem hiperbólica e poética. Os profetas usavam esse tipo de linguagem, uma linguagem hiperbólica e poética. Mas a segunda alternativa é dizer o seguinte: não, o que nós temos aqui é um fenômeno presente na literatura profética que nós chamamos de profecia de dupla referência. E realmente esse fenômeno acontece nas Escrituras. Nós percebemos que existem passagens nas Escrituras em que o profeta se refere a dois personagens. Por exemplo, aquele texto famoso do Natal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando nós estudamos o texto de Isaías, nós aprendemos que essa passagem se refere à esposa de Isaías. Mas quando nós prosseguimos a leitura da Bíblia e chegamos no Novo Testamento, descobrimos que a passagem não se referia somente à esposa de Isaías, mas se referia também à Virgem Maria. É uma profecia de dupla referência. E dizem então, olha, esse texto de Isaías 14 também é uma profecia de dupla referência. Mas o problema é o seguinte: o texto de Isaías que fala acerca da Betulá, que fala acerca da virgem que conceberia, nós temos no Novo Testamento um amparo para afirmar que é uma profecia de dupla referência. Já o texto de Isaías 14, que fala sobre o rei da Babilônia, nós não temos uma contrapartida neotestamentária, um fundamento neotestamentário para afirmar realmente é uma profecia de dupla referência. Pessoalmente, a minha opinião particular, esse texto não tem nada a ver com o diabo. Na minha opinião, quem acha que tem, não vai para o inferno, tem sem problema. Fique tranquilo, está tudo bem, sem problema nenhum. Alguém pode dizer, não, pastor, eu acho que é uma profecia de dupla referência. Acho que a linguagem não é poética nem é hiperbólica, ela é literal e ela é uma profecia de dupla referência. Sem problema nenhum, você não vai cair em nenhum erro teológico, nenhuma heresia assustadora, nada disso. Nada disso. A minha única dificuldade com isso é não encontrar essa contrapartida neotestamentária que apoie, que dê amparo para essa visão. Eu prefiro ver como uma referência apenas ao rei de Babilônia, e isso de uma forma romântica, poética, hiperbólica. É como eu dizer para minha esposa, você é uma flor. É isso. Você é uma flor. Não significa que eu vou chegar com um regador todo dia e de manhã ela na cama eu jogar água nela, não. Isso significa apenas que ela é delicada, que ela é bonita, que ela é atraente, que ela é agradável, apenas isso.